Olá, aqui de novo com vocês. Meu nome é Vera e vocês que ainda não me conhecem, quem que está chegando aqui pela primeira vez, sabe que eu falo da culinária. Culinária saudável, nutritiva para o prazer de comer bem. É isso que eu falo. É isso essa experiência que eu passo para você. Passo para você que aí, que assim como eu, que talvez tenha chegado num momento da vida em que pensa que não há solução para as coisas, que você não encontra motivação para mais nada, pensa que está tudo perdido. E eu quero falar para vocês como eu aprendi certas coisas que se eu soubesse antes, se eu soubesse, a minha vida teria tomado um novo rumo, mas mesmo assim, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, sempre pode fazer alguma coisa. E uma das coisas é que quando a mulher ela chega na menopausa, chega na pré-menopausa ou chega depois dos 40, 45 anos, as insuficiências da nossa alimentação, da nossa nutrição, ela vai refletindo na nossa saúde. E aí a gente passa a correr atrás do prejuízo e a gente vai descobrindo que se a gente tivesse sido alertado mais cedo, tivesse aprendido, tivesse pesquisado certas coisas que nós até aprendemos, mas não colocamos em prática porque nós não damos importância, a gente pensa, a gente só sente o problema na hora que chega ali. Então, e aí a gente decide mudar o estilo de vida. E às vezes a gente deixa de comer muitos alimentos. E a primeira que a gente vai aprendendo que nós fomos feitos, que eu como vocês, eu como a maioria dos brasileiros, né, eu sou cristã. Então eu acredito que a maioria de vocês também são cristãos. E nós sabemos que nós somos criados por Deus. E Ele nos criou, Ele nos fez vegetarianos. Eu sou vegetariana, você também é vegetariana, só que muitos falam assim, eu não sou vegetariano, todo mundo é vegetariano, só que às vezes não é praticante, né? É vegetariano, todo mundo é vegetariano. Só que nem todos são praticantes, né? Nem todos são praticantes. Então é por isso que nós sofremos consequências quando nós comemos alimento do reino animal. Deus permitiu, em alguma circunstância, em algumas épocas, Ele permitiu, mas Ele avisou que Ele permitiu comer certos alimentos animais, mas com certas restrições, e permissão tem consequência, mas a recomendação é que nós comemos alimentos vegetais. E eu estou falando aqui para pessoas que, como eu, chegou num ponto que decidiu, para ter uma vida mais saudável, comer alimentos vegetais, seguir aquilo que nós somos vegetarianos. Nós somos todos vegetarianos, nós somos criados vegetarianos. O nosso corpo ele foi feito com um dispositivo para uma alimentação vegetariana. Então o meu intuito aqui é falar para vocês, ensinar para vocês e passar essa experiência que às vezes nós temos dificuldade no reino, no vegetal. Às vezes a gente criou-se um mito, a gente tem aquela mentalidade que nós temos que substituir a carne. Tem uma novidade para vocês hoje, a carne não precisa ser substituída. Porque a carne é fonte de proteína, é fonte de gordura. E no reino animal não tem muitas variedades de fonte de proteína. Agora no reino vegetal tá assim, de fonte de proteína. E para dentro de casa a gente tem. Então, alegre-se, não se preocupe, não tenha medo. Então nós não vamos trabalhar com substituição. Descarta esse negócio de substituir. Inclua, trabalhemos com inclusão. Inclua as proteínas saudáveis, até porque a gente não precisa comer muita proteína em cada refeição. Porque senão nós vamos passar da cota necessária diária que nosso corpo precisa e vamos sobrecarregar o nosso organismo com muita proteína, com muita gordura. Então a gente não precisa de misturar. Até porque quando a gente mistura, faz um prato, faz uma receita que tem variedades de proteína, o nosso cérebro fica confuso. Não posso misturar muitas fontes de carboidrato. Eu preciso, pela manhã, no de jejum, eu preciso de no mínimo 2, para que não seja uma alimentação pobre. Mas não posso também ali exagerar não, passar de no mínimo 2, ali no máximo 3, aí senão eu vou, a não ser que a pessoa tá desnutrida e tudo mais. Até porque o cérebro cria uma certa dificuldade na digestão, ele fica confuso quando são grupos diferentes, quando são proteínas diferentes, né? Então, nós vamos precisar de no mínimo 2 pela manhã, 2 fontes de carboidrato, 2 fontes, uma de cereal e uma
fonte de carboidrato, fruta. Fruta, não é uma fruta não, tô falando fruta. Você pode comer ali duas, três tipos de frutas doces, mas isso, a cozinheira tem que saber disso. Se você ama as pessoas que estão ao seu lado, se você quer ter saúde, você para ser uma boa cozinheira, não basta você fazer, eu vou sempre repetir isso, não basta você fazer pratos apetitosos, porque o prato gostoso, que não é nutritivo, o que acontece? A gente come, tem o prazer de comer ali, mas ele não nos dá o prazer de comer bem. A gente vai rejeitando a comida saudável, porque nós não aprendemos a gostar da comida nutritiva, porque a gente vai estar ali comendo toda hora, porque prato que não é nutritivo, que só tem sabor, ele não dá saciedade. E nós ali vamos adquirindo certas deficiências no nosso organismo. Então, nós temos uma boa cozinheira, como que eu digo? Se você tem as pessoas que você ama ao seu redor, você tem que ensinar para elas o melhor. Se você sabe que aquilo ali vai causar dano, você não vai querer oferecer para as pessoas que você ama, nem para a gente mesmo. Eu mesmo comi muito errado. Não era tão errado porque eu tinha um certo conhecimento, mas eu jamais, hoje, eu vou aprender uma coisa, saber que está me prejudicando, viver na carne, sofrer, sentir na carne a dor de não praticar a coisa certa, aí chega na minha mão, eu aprendo aquilo que é certo e eu não vou fazer, e vendo os benefícios, eu vou andar para trás? Não, nós temos que andar para frente. Então esse é meu intuito aqui. É facilitar esse caminho para vocês, porque a dificuldade, às vezes eu converso com algumas pessoas que dizem que tem dificuldade de fazer uma comida saudável, ou não encontra prazer em comer uma comida saudável, porque o paladar está viciado. Então nós temos no reino animal várias fontes de proteína. Inclua essas fontes, você precisa de 2, 3 de manhã, e no almoço você precisa de 2 também. Só 2, não pode ser mais de 2. Se você pôr mais de 2 proteínas no almoço, você já vai sobrecarregar o seu corpo, já vai sair ali o cérebro já não consegue administrar, já vai sobrecarregar, ali vai gerar sobrepeso para você. Então no reino vegetal, olha, proteína simples, barata, que nós temos feijões. Quantos tipos de feijões nós temos? Nós temos feijão branco, nós temos feijão carioca, nós temos feijão vermelho, nós temos feijão preto, feijão fradinho, feijão de corda, feijão amiandu, feijão azuki, e feijão fava, feijão, e vai aí fora. Quantos tipos de grão que nós temos que é fonte de proteína? Nós temos a lentilha, nós temos também a ervilha, nós temos o grão de bico. Ah, mas não encontra. Encontra. Hoje as pessoas estão aprendendo mais, as pessoas estão correndo, muitas pessoas estão correndo atrás do prejuízo. As pessoas que estão começando a mudar essa concepção, começar a encontrar ali, trocando o estilo de vida, comendo mais saudável, mais nutritivo, a mente dela vai se abrindo, ela vai ensinando e vai passando isso dentro da casa dela. Ela não quer mais dar coisas que adoecem. Por quê? Quando você aprende essas coisas, você vai querer cozinhar melhor. Você vai querer que sua família tenha saúde. E você vai ver a mudança em tudo. Porque uma vez que seu cérebro está nutrido, que o seu corpo está nutrido, seu cérebro está saudável. Seus filhos vão aprender melhor na escola, o corpo vai ter mais vigor. Aí se o corpo tem mais vigor, você vai poder fazer uma atividade física, uma caminhada, ir para academia. Você vai ter alegria, você vai ter ânimo de fazer isso. Aí você vai dormir melhor e sem perceber você vai ver que você mudou um hábito angular na sua vida e ele vai influenciando em todos os outros. E se influencia em todos os outros, sabe o que acontece? Você vai ter mais ideia, você vai mudar até o seu padrão financeiro, vai mudar tudo, porque um hábito que você muda vai envolvendo o outro. Então, voltando aqui às proteínas, que é o meu intuito hoje, é falar de proteínas, né? Nós temos proteínas que são as fontes de proteína no reino vegetal. Tá, sim, é riquíssima, eu acabei de falar, né? Mas eu quero citar alguns exemplos. 100 gramas de gergelim tem cerca de 17 gramas de proteína.
Tem amêndoas, as amêndoas já são um pouco mais caras, um pouco mais difícil, mas você encontra. Mas eu falo, essas pessoas que têm acesso, tá dentro de casa, a amêndoa não é fonte de proteína. O gergelim não é fonte de proteína, é uma quantidade significativa de proteína, sem ser fonte. Porque para ser considerado fonte, ela tem que atingir ali, o máximo dela tem que ser proteína. Então fala assim, não tem proteína nas castanhas? Tem, mas como elas têm proteína, mas que tem mais nelas gordura, então não é considerado fonte porque a gordura ultrapassa a quantidade de proteína existente, então não é fonte de gordura. Então o gergelim, ele tem uma quantidade significativa de proteína, mas não entendo o que é fonte e o que não é. Mas não é fonte porque a gordura do gergelim é mais do que a proteína. Mas tem uma quantidade significativa de proteína. Amêndoas tem 17 gramas também, cada 100 gramas. Amendoim. O amendoim, eu gosto tanto. É uma proteína barata. Eu aqui, pasta de amendoim a gente come porque a gente substituiu a gordura para gordura in natura, para gordura das oleaginosas. Então, amendoim tem 22 gramas a cada 100 gramas. E além disso, o amendoim, além de ser fonte de proteína, ele é fonte de gordura também. Então, ele possui duas fontes. Duas fontes é aquilo que tem mais no produto. Temos a soja, que é fonte de proteína. A soja não é fonte de gordura, viu, gente? Não é fonte de gordura. A soja tem 22 gramas, cerca de 22 gramas de proteína em cada 100 gramas. E o óleo da soja? Como que a soja não é fonte de gordura? Não é. Eu falei girassol, semente de girassol, viu, gente? Girassol é fonte de gordura, mas tem também uma quantidade significativa de proteína. Gergelim é fonte de gordura, mas tem quantidade significativa. Mas nós não vamos usar aí desse girassol, gergelim, amêndoas, soja e amêndoas como fonte de proteína, não, porque use como fonte de gordura. Ela vai ajudar, às vezes você vai pegar uma fonte de gordura, de proteína que não é tão alta, então esses aí que são fontes de gordura e que também tem uma quantidade significativa de proteína, ele vai ajudar aquela fonte de proteína. E assim você vai equilibrar. O amendoim possui as duas fontes, gordura, então se quiser usar uma fonte, quando você usa amendoim na quantidade cerca de 30 gramas diária, você já está usando fonte de proteína e fonte de gordura. Cerca de 30 gramas por pessoa. E soja, 22 gramas. E observe, né, nós precisamos em média de 1 grama. Eu não sou nutricionista, né, não quero entrar nesse mérito não, mas há uma divergência entre eles, né? Mas assim, a média é isso, 1 grama. Então se a gente fala assim, se a gente olhar para o reino animal, nós não vamos ficar na falta de proteína. Falar assim, não tem a variedade maior. Hoje em dia as coisas andam muito difíceis, a carne está difícil. A carne é cara. Às vezes nem todo mundo come carne todo dia. Aí fica, assim, se liga nesse negócio que a única fonte de proteína que existe é a fonte animal. Não é não. É a fonte de... Eu não estou falando aqui que vocês têm que ser vegetarianos. Não é isso que eu estou falando aqui para facilitar a vida de pessoas que já são vegetarianas e que são veganas e que têm dificuldade de fazer um prato nutritivo. Então, se você não é vegetariano, não é vegano, não tem essa dificuldade, esse assunto não é para vocês. Eu estou falando para as pessoas que têm essa dificuldade, que às vezes tem queixa, eu não como uma alimentação recomendada, saudável, não faço porque eu não sei fazer e porque também eu não sei equilibrar. E é esse meu intuito, ajudar, passar para vocês essa experiência que não precisa você se preocupar em substituir, que você já vai aprendendo aí o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, você já vai aprender a fazer esses pratos, essas receitas, cozinhar pratos nutritivos, sem sobrecarregar sem sobrecarregar você, sem sobrecarregar seu corpo, sem causar dano à saúde das pessoas que comem na sua casa, que comem na sua mesa.
Às vezes a gente tem medo de virar a mesa, de mudar, porque a preocupação é essa. Assim, eu sei que a alimentação vegetariana é a recomendada, é a mais saudável, mas eu não tenho como, eu não tenho dinheiro, eu escuto isso. Ele fala assim, se eu fosse igual fulano que faz 10 saladas, você pode estar comendo 10, 20 saladas e estar comendo pobre. Porque às vezes você está comendo só carboidrato, às vezes você está comendo só proteína. Então você pode estar sobrecarregando o seu corpo ou deixando na falta uma coisa, os pratos têm que ser equilibrados. Então a cozinheira, ela tem que saber disso, porque é dali da cozinha, é da panela que você vai tirar a alimentação saudável. E mesmo que não for cozido, é na cozinha, que é a cozinheira que prepara. Se você vai preparar uma salada fria, uma salada crua, quem vai preparar na sua casa? É a pessoa que faz a refeição. Eu estou falando aqui de fazer a refeição, de nós devemos investir mais nessa área. As pessoas têm um preconceito, tem gente, a gente não tem esse conhecimento, a gente pensa que a nossa cozinha pode ser entregue para qualquer pessoa. Não, a cozinha da nossa casa, se a gente quer ter saúde, ela não pode ser entregue para qualquer pessoa. Ela tem que ser entregue para melhor pessoa em questão de saber fazer, tem que ser a melhor cozinheira. E se você não achar, você tem que se capacitar para que dê o melhor, porque senão nós vamos chegar no final da vida sem ânimo, porque nós vamos ter que comer bastante para saciar, para ficar nutrido. E às vezes é aí que é as consequências da gente comer muito, da gente ficar sobrepeso. Eu tinha quase, por volta a falar, quase 30 quilos em cima de mim. Por quê? Eu estava numa fase cheguei no final, uma fase de ansiedade. Assim, você não tem ansiedade? Eu tenho ainda, mas amenizou, estou muito melhor porque eu durmo melhor. Então, eu sinto que meu corpo está mais nutrido, eu não tenho aquela vontade de ficar comendo toda hora. E uma coisa vai trazendo a outra. Então, quando você muda um hábito angular, então um vai transformando o outro. Eu quero mostrar para vocês hoje uma receita que eu criei. Como eu crio a receita? Porque não adianta nada eu ficar aqui falando, falar é muito fácil. Quero ver você tá fazendo. Eu faço, é o que eu faço. Eu pego e faço, quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu quero não, toda vez que eu vou cozinhar é assim. Eu peço iluminação, Senhor, o Senhor que me fez, o Senhor que sabe que eu estou precisando comer. E eu estou hoje, me ilumina aqui com que eu tenho isso aqui, o que eu faço? Aí o Senhor vai me lembrando do que eu tenho, como combinar. Uma vez que você vai combinar, você sabe que você pode combinar, como você combinar as proteínas, quantas. Então, não importa de que tipo, o jeito é combinar, desde que não fique um gosto, uma coisa muito estranha, você pode combinar. Igual eu faço a receita que vocês vão ver eu criando, ela nascendo, como que ela nasce, como que eu faço. Vocês não precisam exatamente fazer aquela receita, mas dali vocês vão ter a ideia, porque eu quero falar para vocês, seria muito fácil assim, tá a receita tal, isso. Mas perde o significado do que eu quero passar. Eu quero que vocês ganhem essa autonomia. Então eu quero que vocês aprendam coisas para que vocês coloquem em prática e sem medo. E dentro ali vocês mesmos vão vendo que sua mente vai se expandindo. Vocês podem criar por si só, sabe? Eu sei que muitas pessoas criticam, mas eu não estou preocupada com isso. O que vale, o que eu queria é que elas parassem para experimentar. Se não vai mudar a saúde, vai, porque o seu corpo vai ter mais energia. Só de você cozinhar uma comida nutritiva, equilibrada, não precisa ser caro, não precisa ser o mais simples. Desde que você tenha esse equilíbrio ao fazer os seus pratos, você vai ver que nos intervalos o seu corpo não vai ficar gastando energia para fazer digestão, porque você vai comer e, como tem os nutrientes, você, eu quero comida, o seu cérebro não vai ficar, quero comida, não. Ele vai dar o tempo, o espaço ali do seu corpo, que está descansando, seus órgãos descansando, que não está precisando gastar energia com digestão. E vocês vão vendo que com o tempo vai interferir. Interfere em tudo, interfere na vida um todo. A mente fica mais clara, entende mais as coisas. Uma vez que nós entendemos mais as coisas, nós vamos ser mais criativos. Uma vez que nós somos mais criativos, nós vamos poder colocar nossas ideias em prática. E uma vez que nós colocamos as nossas ideias em prática, nós vamos mudando tudo ao nosso redor.
Então a prosperidade vai chegando em todo sentido. E é isso que Deus quer. Quando Deus nos ensina, isso está lá escrito na palavra dele. Ele ensina, se você pegar um todo, sua mente vai conseguir enxergar essas coisas. Aí você vai olhar para aqui, ó, tem aqui uma mão, um curativo maduro. Se você, dali já nasce uma ideia, tem aqui uma batata, dali já nasce uma ideia, tem a cebola. Aí você vai aprender, você vai saber, eu quero que vocês saibam o que vocês estão comendo, que cozinhe, não cozinhar por cozinhar, não fazer uma comida aleatoriamente, saber o que vocês estão dando para o corpo, saber o que nós estamos comendo, isso é de grande importância. Hoje, eu falo, se eu soubesse, eu não daria para o meu corpo qualquer coisa. Eu só vou dar para o meu corpo aquilo que ainda que faça mal, que causa dano, mas a minha intenção é dar para ele aquilo que vai ser saudável, que vai nutrir, que vai servir de remédio, que fala que o nosso alimento, fazer do nosso alimento remédio é isso, porque ele vai sarando, vai nutrindo, não vai, porque o corpo, o cérebro, ele precisa dos nutrientes, ele vai buscar de alguma maneira. Ele vai buscar o bom, o ruim, aquilo que você comeu, ele já conhece, ele fala assim, come aquilo ali porque eu estou precisando disso. Se você não toma água. Chupa laranja porque laranja tem água. Seu corpo está precisando de vitamina C. Então se você já chupou uma laranja, chupa laranja porque ele fala assim, estou com vontade de chupar laranja. Aliás, talvez tenha uma substância que o seu cérebro, ele manda você, ele dá a ordem para que você sinta o desejo de comer. E assim é porque nós sentimos o desejo de comer alguma coisa. Que às vezes tem alguma substância ali que o seu corpo precisa. Às vezes não é nem de boa qualidade, mas é aquilo que ele conhece, é aquilo que você deu para ele, aquilo ele conhece. Então, igual assim, muitas mulheres grávidas falam assim, desejo. Tem uma lógica no desejo. Por quê? Às vezes a mulher quer comer uma cenoura. Quer comer cenoura raladinha. Por quê? A cenoura crua ela é fonte de várias coisas. Tem vitamina A, e às vezes o cérebro tá com necessidade, sabe que o seu corpo está precisando de vitamina A, então ele sabe que na cenoura tem vitamina. E é assim que o cérebro trabalha. Então a gente vai aprendendo essas coisas, fisiologia, isso chama fisiologia. A gente vai aprendendo essas coisas, como é que o nosso, como é o nosso corpo. Então uma boa cozinheira, quando você aprende isso, quando você não precisa ir para a faculdade, não estou falando de ir para a faculdade estudar isso não, gente. É estudar, a gente tem a mão aí, mas a gente às vezes não dá valor, pensa que não é importante aprender sobre isso. É importante aprender sobre isso, porque isso vai nos fazer uma comida saudável. E a gente vai sabendo por que comer certo tipo de comida traz consequência para a nossa saúde. E que o recomendado é melhor. Por que o vegetal é melhor para o nosso corpo? Porque ele foi feito com os dispositivos para digerir, para absorver os nutrientes da comida vegetal. Aí quando vai para o alimento animal, ele tem que fazer uma adaptação. E nessa adaptação destrói algumas coisas, desgasta. E aí, quando às vezes nesse processo, igual a questão da imunidade, nesse processo que ele está ali desgastando, às vezes não dá tempo. O corpo é invadido por alguma coisa, ele está ali desgastando energia com uma coisa, está fraco, perdeu. Não dá tempo dos anticorpos estar forte. Aí, e assim, eu quero só... Eu não queria entrar nesse mérito aqui, porque eu estou falando aqui de cozinha. O que eu sou é cozinheiro. O que eu tenho aprendido é cozinhar bem. Cozinhar bem que eu falo, gente, não é a questão do sabor, é cozinhar bem para a saúde e a nutrição do corpo. Porque cozinhar comida só saborosa, doces, essas coisas saborosas, é bom, dá prazer? Dá. Mas tem que saber se dá saúde. Então cozinhar a comida boa para o corpo é aquela que tem o sabor e tem saúde, tem nutrição. Porque eu posso viver de coisas saborosas, mas não é. Então eu tenho que viver de coisas saborosas, de coisas bem feitas, dentro daquilo que o meu corpo precisa. E viver bem para encontrar o prazer de comer. O prazer de comer bem é quando você encontra o prazer de fazer as outras coisas na sua vida. Então o comer bem te leva a isso. Então vamos ver. Vou deixar para vocês a criação da receita, viu? E coloque em prática, lá eu dou algumas dicas que não precisa essencialmente você usar os ingredientes que eu estou usando. Eu só estou dando a ideia de como fazer, de como nascer, de como criar.
porque a nossa cozinha é um laboratório. Então, precisamos fazer dela o melhor para a nossa saúde. Vou aqui fazer uma receita de... Vou usar o grão de bico, vou amassar ele e jogar aqui dentro dessa vasilha. Aqui tem mais ou menos isso de... Não chega a ser uma xícara, não. Seria uns 3/4 de xícara, porque essa vasilha é uma xícara de chá. Eu vou usar aqui sal. Eu tenho aqui cebola, tenho cenourinha picadinha, pode ser ralada, mas eu preferi picada. Aqui eu tenho salsinha e alho em folha, que esse alhinho aqui, ó, que ele é mais suave, é alho de todo o tempo. Aqui eu tenho tofu, tem azeitona picada, tem tomate em flocos em cima, e aqui eu tenho óleo, se precisar eu usar um pouquinho. Isso você põe aí de reserva. Tem limão, que eu uso sempre com tempero, e posso até adicionar alguns temperos mais aqui. O que eu falo para vocês, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu tô mostrando para vocês que se pode criar uma receita assim, ó, que você não sabe. Nós temos que ter, assim, a imaginação de que a nossa mente, ela pode chegar, ser iluminada para fazer coisas dependendo do que você tem. Eu tenho aqui grão de bico, que é uma proteína, tenho aqui o tofu, que é uma proteína. Eu moro num lugar que não tem tofu, eu que faço, mas se vocês não têm, isso aqui é opcional, é o que eu tenho. Eu estou usando o que eu tenho, mostrando para vocês que estou usando o que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu tenho uma ideia aqui do que eu vou fazer. Agora, eu não sei como é que vai sair, porque eu nunca fiz, é uma receita que tá me vindo agora, então essa aqui é outra proteína. Mas vocês podem colocar aí o que vocês tiver, o feijão, se não tiver o grão de bico, coloca o feijão, o tofu, se não tiver necessariamente o tofu, vocês podem colocar um tipo de batata, um tipo de abóbora. Eu vou fazer tipo, talvez na minha mente que tô idealizando assim um nugget, um bolinho, alguma coisa assim, um risoles. Vamos ver o que vai sair, né? E aí também eu acho que eu vou usar um pouco de farinha de arroz para dar a liga, mas vocês podem usar qualquer farinha que vocês tiverem, farinha de grão de bico, farinha de trigo, ou aveia, o que é para criar. Eu tô mostrando para vocês que é o que eu tô trabalhando em vocês, que vocês tenham a noção do que é carboidrato, do que é proteína. Só que se você colocar a batata aqui, vocês já tem que comer menos arroz. Eu não tô colocando batata aqui, eu tenho até batata, tem batata doce, tem batata inglesa, mas eu não vou colocar batata porque eu quero fazer proteína, porque eu quero comer com arroz e feijão, isso que eu vou fazer aqui. Mas vocês podem equilibrar isso aí se vocês não tiverem. Eu tô só mostrando para vocês como nasce uma receita, como a gente cria, que não tem bicho de 7 cabeças, e largar o medo. E vocês aqui nos temperinhos, você coloca os temperinhos que você quiser, a vinha que você quiser, e vai depender do gosto de vocês. Só estou mostrando que dá pra gente criar com o que a gente tem aqui. E talvez eu vou usar um pouco de farinha de arroz também para dar uma liga. E eu vou amassar isso aqui, eu vou amassar com garfo, eu quero que fique bem caroçudinho mesmo, eu quero que tenha textura. E aqui também o tofu eu vou amassar com garfo também, porque eu quero que fique com bastante textura. A cenoura está picadinha, não está ralada, mas eu poderia colocar ralada também, mas eu quero que esteja bastante textura, que não se dissolva. Eu quero assim mesmo. E vou usar o sal, não essa quantidade toda de sal, eu vou usar o sal ideal, só coloquei aqui para mim não esquecer, mas talvez eu vou usar, por exemplo, cúrcuma, eu gosto de usar, mas eu não coloco a cúrcuma aqui, eu tenho um jeito de colocar ela no final, sem ela ir pro fogo, para ela não morrer, para ela não queimar. Então, eu vou refogar essa cebola aqui, ó, translúcida, deixar translúcida numa panela sem gordura, uma panela antiaderente, igual eu falo que eu não queimo a cebola, não uso óleo, e depois a fonte de óleo que eu vou usar é esse aqui, talvez para untar, talvez no meio, e é isso. E aí eu vou ver se eu vou usar mais alguma fonte de gordura in natura, eu vou ver depois. Então, eu vou aqui criar essa receita aqui. Então, uma receita criada, depois ela fica para vocês, e eu vou mostrar, isso aqui eu tô só mostrando o início de como eu faço uma receita sem ter a noção da receita, sabe? Apenas usando a mente para ir imaginando, como eu conheço, a gente vai conhecendo os alimentos, as fontes, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é fonte de gordura. Então, a gente conhecendo aquilo que é bom para o nosso corpo, a gente vai colocando, aí a gente coloca dentro do nosso corpo aquilo que a gente sabe
que o nosso corpo está precisando. A gente vai se tornando íntima dos alimentos e ali você pode usar à vontade, sem medo, porque você vai saber usá-los quando você passa a conhecê-los. Então, essa aqui é a primeira parte. Essa aqui é o início da receita, logo depois vou dar continuação. Que tá aqui, dando continuidade. O meu intuito aqui é mostrar para vocês o que se dá para criar. Então, aqui a massa ficou nessa textura, ó. Eu resolvi colocar aqui 2 colheres de arroz integral, cozido, que estava bem cheio. Coloquei 2 colheres de sopa bem cheia e coloquei mais ou menos 1 colher de sopa de farinha de arroz. E deu essa textura aqui. Mas aí vocês vão vendo o que vocês querem fazer. Se quer fazer bolinho, e eu tô aqui moldando, como eu tô com a mão ocupada, ó. Faço aqui, ó, moldando assim mesmo, ó. E aqui eu coloquei mais uma meia colher de chia, para dar uma textura também aqui, de semente mesmo, de chia. Aí eu faço aqui, ó. Coloquei uma colherzinha de chá de óleo de girassol, só isso que eu vou usar de fonte de gordura. E aqui tá uma farinha eu resolvi empanar na farinha de arroz com a semente de gergelim. Por que eu resolvi fazer isso? Porque como eu não quero ter muitas fontes de carboidrato, quero ter só essa aqui, ó. Aí tô empanando, ó. Então vê que não tem nada de segredo. Eu tô aqui usando a mão com o celular, que eu tô gravando com a outra. E aqui tá aqui, ó, empanado, ó. Tá aqui empanado. Aí eu vou colocar aqui. E eu creio que não seria bom fritar, não. Até porque a fritura não é saudável, óleo saturado. Então, aqui, ó, o que eu fiz, ó. Pego aqui na mão, essa é a textura, ó. Eu vou amassando, abrindo assim, dá um formato de um nuggets, de um risole, assim, não tem... Tô fazendo com a mão só, porque é o que eu falei pra vocês, o tofu eu fiz porque aqui na cidade não tem, as pessoas nem conhecem direito. Eu vim pra cá, pra cidade, então eu vou dando o meu jeito, mas vocês não precisam fazer o tofu. Vai criando, eu só tô ensinando como nasce uma receita, que esse é o meu intuito, ensinar pra vocês que não precisa ter medo, que a cozinha, quando você passa a conhecer os alimentos, você vai aprendendo a lidar, a usar o que você tem na mão, entendeu? Então aqui tá nascendo a receita. E eu vou assar. Eu vou ver se eu vou assar. Vou assar, creio que se você também pode grelhar numa panela, numa frigideira untada, antiaderente, coloca uma tampa na boca do fogão mesmo, bem baixinho, quase desligando, e vai virando, vai vendo. Aí vocês vão adquirindo a própria experiência de vocês, e vocês vão perdendo o medo e vão ganhar essa autonomia. E aí vocês vão vendo o benefício que seu corpo vai trazendo para o seu corpo, porque quando você coloca nutrientes no seu corpo, dá saciedade. E dando saciedade, o seu corpo não vai ficar pedindo outras coisas nos intervalos da refeição, vai ficar os intervalos certos. Então, é isso que eu queria mostrar, e mostrar para vocês que dá para criar com o que vocês têm, que não precisa ter uma receita, que a receita ela pode ser elaborada, ser feita, ser criada de vocês, ela nasce, toda receita nasceu na mente de alguém. É o que eu falo, né? Deus traz pra gente, a gente não tem, vocês não têm noção, quem tem esse medo, vai perdendo medo, vocês não têm noção do que vocês podem, onde sua mente pode chegar na questão da criatividade, se vocês colocarem a mão na massa para fazer. Eu coloquei aqui uma sementinha de gergelim, vocês podem empanar com farinha de o que vocês tiver, farinha de rosca mesmo. É que como eu não quero usar vários carboidratos, porque no almoço eu como só um carboidrato e 2 fontes de proteína, como aqui já tem as 2 fontes de proteína, eu poderia empanar também com farinha de grão de bico, mas eu prefiro empanar com a farinha de arroz para não ficar variedades de... Mas vocês fiquem aí à vontade, desde que não desandem na quantidade, não sobreponha a quantidade de carboidrato para não sobrecarregar o açúcar no sangue. Então, é isso que eu falo para vocês. A cozinha, ela dá milhares de possibilidades pra gente. E torna você indo pra cozinha, comendo bem, sua mente vai ficando muito criativa e você vai tendo noção. Porque você pode combinar, quando você conhece, você vai aprender a combinar os alimentos. Quando você tem noção que você precisa usar 2 proteínas, um carboidrato, uma fonte de gordura, você vai tendo noção do que pode fazer. E depois eu vou trazer para vocês
Aqui, ó. A textura dele, ó. Uma crostinha por fora, macio por dentro. E tá muito gostoso. Fui virando ele, ó. Ele fica assim com essa aparência porque eu não coloco óleo. Só untei levemente, nem porque a forma já é antiaderente. Porque uma gotinha, mas é uma gota medida mesmo na pontinha da colher de chá em cima. Depois fui virando, fiquei virando ele. Esse aqui eu assei. Eu não sei falar os minutos não, porque não dá pra medir o tempo que eu cuido da minha mãe. Mas não é muito tempo não. Aí você vai virando, você vai vendo seu forno e você vai vendo a aparência. Tá muito bom. O sabor ficou muito bom, viu? Creio que não dá pra fazer fritura não, que ele deve abrir. E além dessa fritura não ser saudável, creio que deve ser assim. Pode fazer na frigideira untado, na frigideira antiaderente, vai virando também. Tampa assim, eu acho que dá certo. Ficou muito bom. Então é isso aí. É não ter medo de criar, é não ter medo de ter ideia, é colocar em prática as ideias. Muito bom. Eu achei nessa assadeira aqui porque é a única que eu tenho antiaderente. Tô precisando de comprar e não tô encontrando por aqui.